Olá, amados e queridas do Senhor Jesus. Trouxe para a nossa meditação uma palavra sobre escolha a escolha de Ló. E essa passagem está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo do 1 ao 13, que diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Então, eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodomas, e grandes pecadores contra o Senhor. Então Abraão e Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus, é verdade. Depois precisaram se separar devido ao tamanho dos seus rebanhos. Abraão deu exemplo da maturidade ao deixar que Ló escolhesse a terra diante de si. Ele não se precipitou, ele não escolheu, ele deixou o seu sobrinho escolher para onde ele queria ir. Se fosse para a esquerda, ele iria para a direita, e vice-versa. Então isso foi uma demonstração de renúncia, de amor, de desprendimento. Abraão não se prendia às coisas da terra, embora a Bíblia diz que Abraão era muito rico. Então Ló, eu quero falar sobre as escolhas, e as escolhas de Ló. Primeiro, Ló, ele foi a base da escolha dele, foi a base da aparência. As campinas do Jordão eram atraentes. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então ele foi pelo que ele viu, ele foi pela aparência. Os domínios do inimigo e o próprio pecado têm aspecto agradável aos olhos das pessoas. O diabo, ele não vai se apresentar para você através de uma porta de emprego, do namorado, de uma namorada, de alguma coisa que vem para a sua vida. Ele não vai se apresentar da maneira que ele é. Ele vai se camuflar, ele vai fazer aquele material, aquele prato mais bonito, mais comestível. Gênesis 3:6 diz assim, ó: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele também comeu. Ou seja, o diabo não trouxe aquela fruta, não instigou Eva a comer de uma fruta, ruim. A fruta tinha algo que chamava atenção, era bonita, era agradável, era viçosa, era de cor forte. Então tinha alguma essência, alguma coisa nela que chamava a atenção. Assim são os pratos que o diabo traz, ele é atraente. Ele é atraente, o prato, o laço. Nunca vem dizendo, ó, eu sou lindo, mas eu sou um laço na tua vida. Eu sou bonita, mas eu sou um laço na tua vida. Então não vem escrito. Então Ló, ele foi muito pelo que ele viu. Segundo, a essência.
Sodoma estava dominada pelo pecado, a escolha de Ló, a essência. Como um sepulcro caiado, aquela cidade estava cheia de imundície. Ló não procurou saber disso antes de escolher. O rótulo não garante o conteúdo. Houve um tempo aí que a AIDS estava em evidência logo nos inícios, e a propaganda do governo em mostrar para as pessoas o uso da segurança ao praticar o ato, a relação sexual. Eles fizeram vários cartazes, e um dos cartazes que eu me lembro era uma mulher muito bonita, ficava no outdoor mesmo, uma mulher muito bonita, e do lado colocavam assim, ó: cara não, a AIDS não tem cara. Então você não sabe, às vezes o conteúdo por fora é lindo. Sodoma era uma cidade linda. As Campinas, como ele descreveu, era muito regada. Ela era toda linda aos olhos de Deus, aos olhos do homem principalmente. Mas Deus, ele era ciente do que tinha ali. Porque se Ló perguntasse a Deus como que era o conteúdo daquela cidade, naturalmente ele deveria ter não escolhido aquele lugar. Mas Ló, ele não procurou saber antes de escolher. O rótulo não garante o conteúdo. Então você precisa pesquisar, você precisa aprender a conhecer. Você não pode se atirar em qualquer situação de cabeça. As nossas escolhas lá na frente vai trazer muita coisa ruim para aquilo que nós escolhermos. Terceira, a consequência. Qual foi a consequência da escolha de Ló? Sodoma, ela foi destruída. Sodoma foi destruída. Olha o que diz Isaías 1:10. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocausto de carneiro, da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar nos meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as suas luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Em meio à tragédia da cidade, Ló perdeu seu gado, seus bens, sua família. Por quê? Porque o sacrifício que aquela cidade tinha, Deus já havia rejeitado. Deus, ele não queria o sangue, a gordura dos animais, que era o sacrifício oferecido por Israel. Ele disse: quando vindes comparecer perante mim, quem falou para vocês que eu quero isso? Quem falou que vocês podem pisar nos meus atos, nos atos da minha santidade? Não continueis a me ofertar o que vocês ofertam. Foi isso que o Senhor quis dizer para aquele povo de Sodoma. O incenso para mim é abominação. Tudo que eles guardavam, as luas novas, sábado, a convocação nas reuniões das assembleias, o Senhor falou que não podia mais suportar aquela iniquidade. E a consequência da vida de Ló pela sua escolha foi: perdeu o seu gado, perdeu seus bens e perdeu sua família. Por quê? Ao ser retirado daquele lugar, Deus falou para aquele povo, para ele, sua mulher e suas duas filhas, que não eram para olhar para trás. Mas a esposa de Ló olhou, não só no sentido de virar o pescoço, mas ela olhou para todo o status que estava deixando para trás. Nossas escolhas profissionais, sentimentais, espirituais e etc, etc, determinarão o rumo da nossa vida. Então nós precisamos buscar a direção de Deus e levar em consideração seus princípios no momento da decisão. Ao ouvir a palavra, todos têm o direito de escolha. Não vá para os domínios do inimigo. Escolha o caminho da salvação. Quantos que escolheram mulheres e maridos que não caminham junto, são diferentes, é um jugo desigual, meu querido, minha querida. Não é só você casar com um homem que não é cristão, ou com um homem que não está na igreja, que é a mesma coisa. O jugo desigual também é você casar de uma denominação com uma pessoa de outra denominação diferente da tua, nos costumes, porque isso vai dar problema. Porque se a pessoa não conseguir te acompanhar, você não pode obrigar, e vice-versa.
Então fica o marido congregando numa igreja e a mulher congregando noutra igreja. Até quando? A Bíblia diz que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Muitos ministérios se encalacram, se esmilingam. Por quê? Porque a esposa não acompanha o marido, porque eles não têm a mesma alma, a intensidade, a união. A união é só dentro de casa como marido e mulher. E durante a caminhada, e durante o ministério do varão ou da varoa. Então nós precisamos saber, um cristão, irmãos, não pode casar com uma pessoa desviada. Se você tem um olhar para alguém que está distanciado da casa de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a orar para Jesus resgatar ele, se for da vontade do Senhor, dele estar do teu lado. Senhor, eu gosto do fulano, mas ele está longe dos teus caminhos. E começar a buscar nesse sentido para ver qual é a resposta de Deus. Mas as pessoas fazem a sua escolha na porta de emprego, na vida sentimental, no seu ministério. Quantos homens que a mulher não consegue acompanhar? Vai tudo bem até o momento que achar que vai, mas vai chegar uma hora que isso vai interferir. E a decisão nunca sempre é boa. Então nós precisamos ter cuidado. Tem pessoas que falam, fulano é submisso, mas a submissão não é só naquela que a pessoa diz para você, você não vai fazer e pronto. Existe outro tipo de submissão. Então nós precisamos saber fazer as nossas escolhas. Quantos que estão na casa de Deus, alguns já estão até pagando o preço pelas suas escolhas. Outros no futuro vão pagar, porque na hora que você escolher, Deus não vai se intrometer. Preste atenção no que eu estou te falando. Deus não vai se intrometer. Deus abençoou meu casamento. E daí? Você tem sido fiel a Deus. Você fez a sua escolha, Ele está respeitando. Mas a consequência da escolha ruim que você fez vai vir lá na frente. Então a consequência boa da escolha boa que você fez, também você vai receber lá na frente. Então isso é algo nosso. Não coloque nas costas de Deus, mas Deus sabe a hora e o momento de trabalhar, de trazer minha esposa para a presença do Senhor. Deus sabe a hora de trazer o meu marido para a casa do Senhor. Então de fazer com que o meu marido ou minha esposa me ajude no meu ministério. Deus não vai se intrometer nessa história, porque foi você que escolheu. Foi você que escolheu. Deus, Ele não vai se intrometer numa escolha que eu vou fazer. Ele vai te abençoar, Ele vai me abençoar, porque nós temos tido fidelidade para com Deus, independente da tua escolha. Então, que nós possamos, na hora de vir uma bênção em nossa direção, que aos nossos olhos parece ser uma bênção, vamos perguntar ao Senhor, aquela porta de emprego é uma bênção do Senhor para a minha vida? Aquele jovem que está se aproximando, aquela jovem, aquele varão, aquela varoa, Senhor, o que é de bênção nessa história para mim? O que é que eu tenho que escolher? Questionar a Deus, colocar diante de Deus, esperar o Senhor dirigir os nossos passos, porque tem muita gente escolhendo como Ló e lá na frente estão gemendo, estão pagando preço. Essa é a palavra que eu trago para nós, para a nossa meditação. A escolha de Ló. Vamos fazer uma escolha que esteja dentro da vontade de Deus. Deus te abençoe. Beijo no teu coração.